E aí, meu querido, tudo bem com você? Eu sou o Alan, aqui do canal Carro Curioso, e hoje vamos conversar um pouco sobre desgaste irregular dos pneus, o que causa esse desgaste e como você pode fazer para evitar esse problema no seu carro. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixa um like para o YouTube entender que esse assunto foi relevante para você. Pessoal, passou 2022, o preço do pneu um absurdo. Em 2023, provavelmente esse cenário não vai mudar, o pneu vai continuar caro, talvez fique até mais caro. Uma dica dessa pode aí garantir a vida útil do seu pneu. Primeira coisa que você tem que entender que além do desgaste natural da banda de rodagem por tempo de uso, existem mais 4 tipos de desgaste. Só que esses 4 tipos de desgaste são desgastes irregulares, são desgastes que você consegue corrigir. O primeiro desgaste é o desgaste do centro do pneu. Esse desgaste do centro do pneu, ele geralmente acontece quando você utiliza uma calibragem muito alta no pneu. Geralmente ele é mais evidente em pneu aro 17, aro 16, pneu com perfil baixo e banda larga, tá? Muita gente que tem aro 17 costuma colocar uma calibragem bem alta por se tratar de um pneu de perfil 45, 50, acaba exagerando aí na quantidade de ar dentro do pneu. Por isso que independente do tamanho do teu aro, você tem que acompanhar aí a calibragem que o fabricante do veículo indica. E por que com a calibragem alta o pneu gasta só no meio? Porque a tendência quando você coloca muita pressão no pneu é inflar o meio do pneu, ele fica como se fosse um ovo, porque a banda de rodagem vai receber muita pressão e vai acabar expandindo para fora. Então, somente o centro do pneu entra em contato com o asfalto, causando então aquela marca no centro do pneu, aquele desgaste interno. Muitas vezes a lateral está com bastante borracha e o meio já está quase parecendo os arames. O segundo tipo de desgaste são os desgastes dos flancos, tá? Quando ele desgasta a parte interna e a parte externa ao mesmo tempo. Isso acontece quando você usa uma calibragem no pneu muito baixa. E ao contrário do tipo 1 de desgaste, que é muita pressão, quando o pneu tem muito pouca pressão, a tendência é o centro do pneu entrar para dentro e forçar somente os flancos do pneu, somente as laterais do pneu no asfalto. E sem contar que quando você utiliza muito pouca pressão nos pneus, ele acaba aí rachando, trincando as laterais. O terceiro tipo de desgaste é o desgaste somente da parte externa do pneu. Isso acontece geralmente, por exemplo, quando o alinhamento do carro ele está fechado, ele está positivo. Por exemplo, eu sou o motorista, esse aqui é o pneu do meu lado e ele vai estar assim, ó, nesse sentido. Ele vai estar fechado, positivado. Então, automaticamente, as duas rodas se fecham e ele vai acabar forçando a parte externa do pneu mais no asfalto do que a parte interna. E o quarto desgaste é o desgaste interno, que inclusive é o desgaste mais comum, que é quando o alinhamento está negativo, ou seja, a roda está aberta. As duas rodas trabalham abertas, cada um apontando para um lado, automaticamente a tendência é arrastar a parte interna do pneu no asfalto. Agora, vamos esquecer o primeiro e o segundo desgaste, tá? Que é por calibragem. Vamos dar um pouco de atenção para o terceiro e para o quarto, que é um desgaste por alinhamento. Geralmente, tá? Quando o carro ele está desalinhado, tanto positivo quanto negativo, ou aberto ou fechado, ele vai desgastar a parte interna do pneu somente nesse canto aqui, ó. Vocês estão vendo que no caso desse pneu, ele só desgastou a ponta do flanco, tá? Isso acontece por causa do alinhamento, mas é um detalhe aí que muita gente não sabe, muito profissional não sabe, tá? Existe também o desgaste interno, não só por alinhamento, mas por cambagem, tá? O que é a cambagem? A cambagem é quando o pneu ele trabalha inclinado, tá? Tanto negativo como positivo. É como se fosse a traseira do Uno, que ele anda com as perninhas abertas, com as rodas abertas. Também acontece isso na dianteira. Essa é a cambagem, tá? Quando o desgaste do pneu é por cambagem, ele não come somente o flanco aqui, o canto do pneu como um alinhamento. Ele vai comer geralmente do meio para dentro, quando está negativo, e do meio para fora, quando ele está positivo. Com o tempo, um desgaste natural das peças da suspensão, essa cambagem ela vai naturalmente trabalhar negativo. Mas quando, por exemplo, o carro rodou, bateu no meio-fio, ou num acidente de trânsito, quando a pessoa bate na parte inferior da roda, ela acaba jogando a parte inferior da roda para dentro, vai acabar ficando positivo. Então, por isso, é mais comum se ver negativo por desgaste natural da suspensão ou dos amortecedores, tá?
E agora, é claro que você quer saber como que você pode fazer para evitar esses tipos de desgaste. Primeiramente, para você conseguir evitar esse tipo de problema, é claro que você tem que, naturalmente, você manter a calibragem correta dos pneus aí, conforme o fabricante do veículo indica. Você pode estar encontrando essas informações sobre a calibragem do seu carro na porta do carro, no cinto de segurança, no manual de instrução, ou até mesmo pesquisando no Google você vai encontrar qual é a calibragem correta para o seu tipo de carro. A segunda dica que eu dou para você, fique sempre atento à suspensão do carro, tá? O pivô principalmente, o pivô é o maior comedor de pneu que existe. Mas não é somente o pivô e a bandeja que vai acontecer, tá? Pode acontecer por causa de um terminal estourado, pode ser por causa de folga na caixa de direção, folga na barra de direção. Então fique atento à suspensão. Amortecedores também podem causar desgaste. A terceira dica que eu dou para você é, caso você não consiga fugir de uma estrada ruim, talvez a sua casa tenha uma estrada ruim, cheia de buraco, tenta pelo menos andar devagar, tenta não forçar muito o pneu nas estradas ruins, na estrada de chão, pedras principalmente. Cuidar muito com o meio fio, não suba em meio fio, na hora de manobrar o carro, não encosta o pneu no meio fio. Toda a força excessiva feita no pneu, além do que ele é fabricado para fazer, que é na banda de rodagem, é prejudicial. A quarta dica que eu dou para você, mantenha o pneu sempre balanceado. A alta vibração no asfalto, ele cria facetas no pneu, é muito prejudicial para a borracha. Aquela famosa vibrada no volante quando você está ali a 100, 110 por hora. Então, uma dica muito importante também, mantenha os pneus sempre balanceados. Além de você garantir uma vida útil do pneu mais prolongada, você também tem mais conforto para dirigir. E a quinta dica que eu dou para você, que talvez seja a mais importante, é faça sempre alinhamento ou geometria, porque no alinhamento ele vai corrigir então aí essa abertura negativa ou positiva. E também no alinhamento o profissional ele vai conseguir identificar se o seu carro tem algum problema de cambagem, né? Que é aquela inclinação do eixo. Esse alinhamento pode ser 3D, pode ser alinhamento a laser, não importa. Só se assegure que o profissional e a empresa que vai fazer esse serviço para você seja uma empresa de qualidade e que você tenha referência. E fique atento aí, tome cuidado porque tem muita oficina usando essa falta de experiência sua aí para na hora do alinhamento acabar empurrando um monte de peças de suspensão. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado você e esclarecido alguma dúvida aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like para fortalecer a gente aí, beleza? Valeu, rapaziada. Muito obrigado e tchau.